Infância em Foco. Olá a todos, me chamo Joselice Carvalho, estou à frente do projeto Infância em Foco. O tema de hoje é adoção legal e estamos aqui entrevistando a defensora pública, doutora Carla Cibele de Mesquita Andrade, graduada na Unifor e especializada em Direito da Criança, do Adolescente e Direito de Família. Doutora Carla, nos fale um pouco o que é a adoção legal, como ela foi introduzida no nosso ordenamento jurídico. A adoção, ela é um processo em dois sentidos, um processo tanto afetivo quanto legal, através do qual o adotando, a criança ou adolescente, vai passar a ser filho do adotante ou dos adotantes. A adoção legal, ela é um instituto jurídico que foi utilizado para indicar as adoções procedidas nos parâmetros legais, ou seja, nos termos autorizados pelos atuais dispositivos, que regem o Instituto da Adoção, o ECA e o Código Civil, que rege a adoção para maiores, e se distingue, se diferencia de formas populares, como a adoção à brasileira, que é um crime, o crime de registrar filho alheio como seu, sobre os quais algumas pessoas ainda têm muitas dúvidas, de ser um meio legal, um meio seguro, que não é, diferente da adoção legal. O Instituto da Adoção foi introduzido no nosso ordenamento jurídico em uma fase anterior ao antigo Código Civil de 1916. Na verdade, a adoção não era regulamentada de uma forma sistemática. Ela foi feita através das ordenações filipinas e introduzida no Brasil. Então, a primeira lei a tratar do tema data de 1828, mas com o advento do Código Civil de 1916, a adoção ganhou relevância jurídica, passou a ser disciplinada de uma forma sistemática, segundo um modelo romano. Em resumo, uma adoção que visava apenas o interesse dos adotantes nessa época. Mas no que tange às pessoas da relação jurídica, só se podia adotar, para vocês verem a diferença, quem tivesse mais de 50 anos e o adotante teria que ter uma diferença de 18 anos em relação ao adotado, diferente de hoje, que a adoção é tratada no ECA e ela visa não o interesse dos adotantes, mas sim o melhor interesse do adotado. Doutora Carla, quando é realizada uma adoção legal, quais são as implicações jurídicas em relação à criança adotada e os pais adotantes? Caso o casal já tenha filho, a lei faz alguma diferença entre esses filhos adotados e não adotados? Nos explique um pouco sobre este assunto. Quando se realiza uma adoção, existem muitas implicações jurídicas em relação à criança adotada, aos pais adotantes e aos genitores. Porque adotar é tornar alguém filho, tornar alguém pertencente à nova família, tanto pela lei como pelo afeto. Então, as mesmas implicações de quando se tem um filho biológico, com relação ao poder familiar, vai existir sobre o adotado. Ele vai ter direitos, vai existir o dever de guarda, sustento, cuidado, afeto. Vai ter todas as implicações para alguém que faz parte, que é pertencente ao núcleo familiar. Já quanto à família biológica, não há mais nenhum vínculo. Com a perda do poder familiar, não vai restar direito de visitas, de alimentos. Os pais adotantes não vão ficar vulneráveis a nenhuma investida dos biológicos que foram destituídos ou que tiveram extinto seu poder familiar. E podem e devem administrar a vida do seu filho à sua maneira, sem nenhuma interferência dos genitores e nem dos parentes biológicos. Essa questão de quando o casal já tem filho, a lei fazer alguma diferença entre o filho adotado e os outros, eu penso que já é uma dúvida que
pouco subsiste, né? Já foi bem dissipada, porque é sabido por todos que não se pode ter discriminação alguma entre filhos, seja qual for a forma desse filho ter chegado biologicamente ou juridicamente. Portanto, em relação a qualquer tema patrimonial, sucessório, que diz respeito à herança, não existe discriminação. Tanto que nem se pode mencionar na nova certidão de nascimento do adotado qualquer coisa a respeito dessa adoção. Vamos imaginar, doutora Carla, que um casal realiza uma adoção e depois de algum tempo, em razão de várias dificuldades, tem a intenção de desistir da adoção realizada. Isso é possível? Quais seriam as consequências legais, doutora Carla, sobre essa devolução da criança? Se um casal realiza uma adoção e depois intenta desistir disso, tem várias consequências legais, sim. Porque a filiação por adoção, ela busca toda uma similitude com a filiação biológica. Não é contrária à natureza humana, que tem toda a intenção de ser família, de pertencer, de estar em convivência familiar. Então, esse é um propósito divino para todos. Então, é assim que a adoção ela se reveste de uma irrevogabilidade. Ao final do processo, não se admite sua existência, assim como não se pode abrir mão de ser pai ou mãe biológico. Há hipótese até de deserdação, né, para todos os filhos, mas isso não implica ter deixado de ser filho. Logo, a seriedade do processo de adoção é tamanha que não se pode admitir devoluções de adotados. E possui-se, inclusive, para o adotado, caso ele seja ofendido na sua dignidade humana por esse tipo de tentativa de desistência, depois do trânsito julgado da sentença, que criou essa filiação, um direito de ser indenizado pelos adotantes que pretendam desistir da adoção finalizada. A adoção, além de um ato de amor, é algo muito sério, nós sabemos disso. Não pode ser uma decisão tomada de qualquer jeito pelo casal ou pela pessoa interessada na adoção. O que a senhora aconselharia a um casal interessado em adotar? Onde essa pessoa poderia buscar maior apoio para uma decisão assim tão importante, de forma mais embasada? Qual o seu conselho a essas pessoas que pretendem se inscrever para a habilitação da adoção? Sim, com certeza. A adoção, além de ser um ato de amor, é algo muito sério e não pode ser uma decisão tomada de qualquer jeito por um casal ou pela pessoa interessada em adotar. Então, eu diria a quem tem interesse de adotar que comece a gerar esse filho primeiro na sua maturidade de coração. Então, comece a amá-lo antes da sua chegada real. Comece a se preparar para ser pai. Se informe sobre a adoção, conheça grupos de apoio à adoção. Isso tem acesso fácil na internet. Leia sobre o assunto. E quando souber que realmente tem as motivações justas, corretas para adotar, e não motivações equivocadas, como, por exemplo, para preencher uma perda de um filho, ou para ter uma companhia, ou para salvar um casamento, mas sim tem motivações de amor ao próximo, no caso, ao adotado que chegará. Então, você tem a certeza que essa adoção é no interesse do adotando, não do adotante. Né? Não é a forma de encontrar um filho para os pais, a adoção, mas sim uma forma de encontrar pais para um filho. Depois desse preparo, né, liminar, você busque a adoção legal, que é se inscrevendo no atual SNA, o Sistema Nacional de Adoção. Doutora, como se dá o processo de habilitação à adoção? A gente sabe que na Defensoria Pública do Estado do Piauí, nós temos uma excepcionalidade, que é a questão da adoção, da inscrição na habilitação de forma gratuita, independente da faixa de renda da pessoa. Nos informe como é que isso é feito e o objetivo dessa excepcionalidade aqui em Teresina. O processo de habilitação à adoção
é um processo distinto do processo de adoção, né? Isso eu quero ressaltar dizendo que são 2 processos. Então, a habilitação ela começa com uma inscrição ou no site do CNJ ou através da Justiça na sua comarca. Aqui em Teresina, nós iniciamos o processo de adoção por meio da Defensoria Pública e esses processos, tanto de adoção como de habilitação, eles não passam por exame de renda, ou seja, é uma exceção, porque a Defensoria Pública, ela, em regra, atende pessoas com renda familiar até 3 salários mínimos. Mas para a adoção e para a habilitação aqui na capital, em Teresina, o Núcleo Civil de Defesa da Criança e do Adolescente faz sem examinar renda. E, doutora, quem pode se habilitar para adotar? Podem se habilitar para a adoção pessoas com os seguintes requisitos: maiores de 18 anos, independentemente do estado civil, e essa habilitação pode ser feita individualmente ou conjuntamente, e como eu já falei anteriormente, através de um processo, né? Um processo que se inicia aqui em Teresina, através do Núcleo Civil de Defesa da Criança e do Adolescente, que fica na Rua Rio Poti, né? Avenida paralela a Dom Severino, na chamada Casa de Núcleos da Defensoria Pública. O endereço, contatos telefônicos, fácil de ser acessado através do site da Defensoria Pública. Onde uma pessoa pode se encaminhar para se habilitar à adoção? As pessoas interessadas para se habilitarem para a adoção no SNA, ela pode se encaminhar para a Vara da Infância, que é quem alimenta, né, o sistema SNA, ou, como eu disse, pode iniciar pela Defensoria Pública da sua comarca, porque os processos de habilitação têm que ser feitos aonde você reside, ou quem reside em Teresina, se dirigir ao Núcleo Civil de Defesa da Criança e do Adolescente na Casa de Núcleos da Defensoria Pública. Os documentos que precisam ser apresentados são os documentos pessoais, identidade, CPF, a certidão de casamento ou de nascimento, dependendo do estado civil, o comprovante de residência, o comprovante de rendimento ou uma declaração equivalente, um atestado ou uma declaração médica de sanidade física e mental de qualquer médico, não precisa ser psiquiatra, e as certidões de antecedentes cíveis e criminais. E fale um pouquinho sobre o perfil de crianças e adolescentes aptos à adoção, porque nós sabemos que esse perfil ele depende muito da faixa etária da criança. E nós temos a adoção tardia. Então, fale um pouco sobre esse aspecto da adoção, né? E em especial da adoção tardia. Em relação a essa questão de perfil de crianças e adolescentes aptos à adoção, a gente sabe que são aqueles destituídos do poder familiar por processo judicial. É importante registrar que não são todas as crianças e adolescentes que estão institucionalizadas nas casas de acolhimento, popularmente chamados de abrigo, né? Não estão todos disponíveis para serem adotados, porque eles precisam estar destituídos do poder familiar. Quanto à adoção tardia, ela é um desafio que nós temos, porque sabemos que a preferência nacional para a adoção é de crianças, geralmente na primeira infância, né, de 0 a 6 anos. Então, nós precisamos incentivar a adoção tardia, assim como de grupos de irmãos. Né? A preferência, segundo o ECA, é que os grupos de irmãos não sejam separados. Então, nós precisamos incentivar, encorajar e dizer que o direito de convivência familiar precisa ser respeitado, tanto para crianças pequenas, como para as maiores, como para os adolescentes. Né? A adoção, ela merece, ela necessita ser priorizada em todas as faixas etárias. Doutora, finalizando o programa, queríamos apenas agradecer a senhora pela sua contribuição, muito esclarecedora suas explicações, e eu acredito que os nossos ouvintes que têm interesse em adoção agora já sabem por onde começar. Muito obrigada!